voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor, depois que ele falou isso, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco agora através da tua palavra. O Senhor conhece a vida de cada um de nós, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando. Que teu Santo Espírito aplique essa palavra e que essa palavra provoque movimento, ação de Deus, trazendo respostas sobrenaturais na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos nós já tivemos a experiência de pessoas que fizeram promessas para nós e não cumpriram. Talvez você se lembre de alguém que te prometeu tanta coisa, mas não fez nada do que prometeu. Talvez a gente se lembre de quem fez as promessas, fomos nós, mas não cumprimos a promessa. Isso acontece muitas vezes na vida de relacionamento, na vida de pai e filho, na vida de mãe e coisas. Você promete: não, eu prometo, mãe, que eu vou fazer isso. Eu prometo, pai, você pode deixar, e vice-versa. E às vezes acontece isso, pessoas nos prometem, a gente promete coisas e não cumpre. Aí a gente tenta resolver. Como é que a gente resolve, querido? Cobrando. Pai e mãe cobra de filho? Sim. Não? É uma escolha que cada um faz. Amém? Então às vezes a gente cobra, a gente exige, a gente lembra. Às vezes a gente diz: sabe uma coisa? Deixa pra lá. Levou meus 3 mil reais e nunca pagou até hoje. E ela pede na semana seguinte outra vez. Isso acontece em todos os meios, querido. Até que no nosso meio acontece. Muita gente, teve uma época que eu proibi aqui, queridos, proibido emprestar dinheiro aqui dentro, proibido emprestar cartão de crédito, proibido emprestar cheque. Por quê, queridos? O pessoal fazia um comércio: me empresta teu cartão que eu vou comprar uma geladeira. Pagava o cartão? Então teve uma época aqui, né? Estou desabafando aqui com vocês, né? Que a gente proibiu, queridos. Porque, quarta-feira eu te pago. De que ano? Então, queridos, isso acontece na vida de relacionamento, acontece em família, acontece no trabalho, acontece até dentro de igreja. E as pessoas não pagam, sabe o que elas fazem? Elas vão embora. Porque assim a gente não cobra. Porque comigo já aconteceu: pastor, eu prestei dinheiro a fulano, ela não me pagou, agora quem tem que pagar é o senhor. Eu digo: peraí, você me perguntou? Se você tivesse dito que fulano te pediu emprestado, eu já ia dizer: não me empresta. Eu conheço a praia, querido. Amém? Perdoa estar falando dessas coisas aqui, né? Mas acontece isso muitas vezes na vida de relacionamento. Agora, o caso é mais sério, queridos, quando isso acontece com Deus. Aí a coisa fica mais séria. Quando eu prometo para Deus uma coisa e eu não faço o que eu prometi. A Bíblia chama isso de voto. Às vezes nós fazemos um voto para Deus, prometemos algo para Deus
e não cumprimos. E quando isso acontece com pessoas, se esquece, se perdoa, deixa para lá, abstrai. Mas com Deus, querido, não é a mesma coisa. Então, com Deus, quando eu prometi, eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, eu acabo colhendo consequências que eu não quero para a minha vida. E a gente está cheio de exemplos na Bíblia de gente que fez votos com Deus e que Deus abençoou, e alguns outros que foram situações mais complicadas. Por exemplo, Jacó prometeu a Deus: Deus, se o Senhor me levar com segurança e tudo correr bem, ele criou um problema na família, eu prometo que dizimarei tudo que eu ganhar. Com a promessa. Tem gente que promete para Deus que vai dar o dízimo. Eu prometo que eu dizimarei. Jacó fez isso. Ana prometeu o que, querido? O que ela prometeu que ia dar para Deus? Um filho. Então, a Bíblia tem cheio. Jefté fez voto, queridos. Tem vários na Bíblia. Os salmistas fizeram voto. O próprio apóstolo Paulo foi um que fez votos a Deus. E os discípulos dele também tinham esse costume de fazer votos a Deus. No entanto, a Bíblia diz, querido, no livro de Eclesiastes, que quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo. Por quê? Aquele que cumpre, faz uma promessa, faz um voto para Deus e não cumpre, ele desagrada a Deus. Está na Bíblia, meu gente. Está entendendo? Deus diz, a palavra diz que ele é tolo. Se você não vai cumprir, não faça. Às vezes a gente diz para alguém: olha, eu prometo que eu vou fazer isso, eu vou, mas você, dentro de você, já sabe que você não vai fazer. Então a Bíblia diz: se você não vai cumprir, é melhor não fazer voto para Deus, não fazer promessas para Deus. E a gente pode trazer isso, querido, para a vida de relacionamento. Se você não tem a disposição de cumprir o que você está prometendo, cuidado, queridos. E então, presta atenção, né? Jonas foi um profeta, queridos, que ele teve um chamado de Deus. Deus teve um chamado para a vida dele, para ele cumprir uma missão, para ele cumprir um propósito. Pessoas dependiam dele, uma cidade dependia dele. E a situação que ele teve com Deus foi tão séria que ele fez um voto. Ele ouviu o chamado e ele fez um voto para Deus, quando ele recebeu o chamado de Deus. Só que em algum momento da sua caminhada, ele pensou e achou que o que Deus estava pedindo para ele, você está cansado de ouvir isso? Deus, quando fala, ele pede alguma coisa. Em algum momento, Jonas achou que o que Deus estava pedindo não era o melhor. Ele pensou em possibilidades diferentes daquela que Deus estava oferecendo para ele, porque Deus mandou ele para uma cidade para ele pregar. Ele foi para outra cidade, ele não fez o que Deus permitiu, embora ele já tivesse feito lá atrás, quando ouviu o chamado de Deus, ele fez um voto. Essa palavra mexe muito comigo, queridos, porque eu fiz um voto quando eu me entreguei a Jesus. Eu fiz um voto, eu fiz uma promessa a Deus, e Deus tem me ajudado até hoje a cumprir essa promessa. Amém, queridos? Então, o que aconteceu? Ele, em algum momento, Jonas achou que o que Deus queria para a vida dele não era o melhor, que o que Deus estava pedindo para ele fazer, para mandar ele para uma cidade, ele não gostou daquela cidade, não gostava dos habitantes, ele foi para outra cidade. Então, querido, Deus às vezes deixa a gente colher as consequências das nossas escolhas.
Olha só, quando alguém te deve dinheiro, o que que você faz? Cobra? Ou deixa para lá? Se for 10 reais, deixa para lá. Mas se for 10 mil, olha só, quando a gente, nós, quando alguém deve dinheiro, quem aqui deve dinheiro a você? Tem gente que deve dinheiro a você? Tem alguém que tem vários. Pessoas que pediram emprestado e não te pagaram. Nós, em geral, querido, como é que a gente resolve isso? Às vezes a gente vai até para a justiça. A gente briga. A gente liga. Deus não é assim, queridos. Deus é amor. Deus é bom. Então, quando a gente não faz o que Deus pede, porque quando Ele fala, Ele pede, quando a gente não faz o que Ele pede, Ele deixa a gente colher as consequências das nossas escolhas erradas. Porque é só assim que o ser humano aprende. Só aprende errando. A igreja fica calada, né? A gente só aprende apanhando da vida. Apanhando da vida. Então Deus, Ele é amor, Deus é bom, Deus é fiel. Mas quando eu faço uma escolha diferente da que Ele falou para mim, Ele disse, olha, faça isso, e eu faço outra, Ele me deixa por conta da minha própria escolha. É verdade. Você escolheu isso? Então tá bom, fico aqui te esperando, porque eu já sei como é que isso vai acabar. Isso é Deus falando. Porque a gente às vezes tem a pretensão, queridos, que achamos o que é melhor para a nossa vida mais do que Deus. Não, eu sei o que é melhor para a minha vida. O que me interessa se a Bíblia diz isso? O que me interessa se Deus fala aquilo? Então nós às vezes temos a pretensão de fazer o que a gente acha que é melhor para o nosso nariz. É verdade. E Deus deixa. Porque Ele sabe que a gente vai bater com a cara na parede e vai o que, minha gente? Voltar. Não é para um filho pródigo, querido? Pediu o pai, me dá a tua herança, me dá a minha herança. Foi, gastou. Quando acabou tudo, o que ele fez? Voltou para a casa do pai. Então, às vezes, as pessoas, por que Deus fez isso comigo? Será que foi Deus que fez? Ou não foram as suas decisões erradas? As suas escolhas desobedientes? Ou não foi a sua rebeldia? Ou não foi a sua independência? Não quer que ninguém mande em você? Não, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. E foi isso. Então Deus às vezes Ele deixa a gente colher as consequências das nossas escolhas erradas, porque essa é a única maneira que o ser humano aprende. O ser humano aprende errando. Ninguém diz amém, né? Amém. Talvez você olhe para a sua vida, querido, e diga assim, puxa, isso é a pura verdade. Como eu me arrependo daquela escolha. Como eu me arrependo daquela decisão. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu entrei nisso? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu me permiti isso? Escolhas erradas, querido. E Deus que nos ama deixa a gente fazer para ver se a gente aprende. Agora tem gente que apanha e não aprende. Isso é que é pior. O que mais que tem que acontecer na tua vida para você cair em si? Para você acordar, para você despertar, para ver a burrada que você próprio fez com a tua vida.
como Deus fez isso comigo? Deus não fez nada. Foi você que tomou a tua decisão. Você que disse, não quero nem que Deus me ajude. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Vocês ainda me amam? Amém, amém, querido? Estou pregando para nós aqui, tá? Estou pregando para vocês não, estou pregando para nós. Se tem um homem que já fez burrada na vida, é esse aqui. Mas aprendi alguma coisa. Ainda estou aprendendo, velho, estou aprendendo. E diz que a gente envelhece, querido, quando a gente para de aprender. Quando você para de aprender, está velho. Amém, querido? Vocês estão aí? E aí, querido, às vezes Deus deixa essas coisas acontecerem, porque de alguma forma, essas coisas vão nos lembrar votos, promessas, coisas que Deus falou conosco, que nós não fizemos, não é? Então aqui, querido, a gente já pode começar a aplicar essa palavra. Você se lembra de alguma coisa que você prometeu para Deus e que você ainda não fez? A igreja foi embora, arrebatada. Você se lembra, vou pegar mais pesado, alguma coisa que tu prometeu para tua mãe e não fez? Prometeu para o teu filho e não fez? Essa palavra aqui, queridos, ela vai para tudo que é lado. Alguma coisa que você prometeu para você mesmo. Não, Roberto, isso você nunca mais vai fazer. E fez. Então essa palavra, querido, é muito oportuna, porque aqui pode estar o grande obstáculo para nós vermos mais bênçãos de Deus. Porque bênçãos você tem visto? Amém. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é uma pessoa abençoada. Você tem visto a bênção de Deus na tua vida. Deus tem derramado bênção para a sua vida. Mas Ele quer te dar mais ainda. Ele quer te abençoar mais. Abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Amém? Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Mas essa é uma palavra para a gente pensar aquilo. O que eu prometi para Deus que eu não fiz? Estou abrindo meu coração com vocês. Eu lembrei de 2 votos que eu fiz a Deus. Um tem sido fácil. O outro exige mais trabalho. Amém? Amém. Votos que a gente faz, querido, promessas. Para pai, para mãe. Não é porque meu pai morreu que aquilo que eu prometi para ele deixou de valer. Amém? Então isso aqui é uma palavra até para você mesmo. O que você falou para você mesmo que você ia fazer e não fez? Ou que você disse que não ia fazer e está fazendo? Aqui, querido, às vezes pode estar um obstáculo para a gente ver mais de Deus, porque de Deus a gente tem visto. Amém? As bênçãos dele a gente tem visto, mas Deus quer sempre dar mais. Deus é um Pai generoso, Deus é um Pai misericordioso, Deus é um Pai que dá novas oportunidades. Deus é um Pai que recebe um filho cheirando a porco. Ele recebe, dá roupa nova para ele, dá sandália, dá anel, prepara um banquete. Esse é o Deus que serve a você. Está querendo que você serve, perdão, está sempre querendo dar mais. Mas às vezes o ajuste, querido, não é lá não, é aqui, ó. O ajuste é no meu coração, é nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Sou eu que tenho que fazer um ajuste. No caso de Jonas, querido, como eu disse, né, o homem só aprende, o ser humano
estou falando do ser humano, crente ou não crente, qualquer um, ele só aprende errando. O médico só aprende errando. A professora só aprende errando. Amém, queridos? O pai e mãe só aprende a ser pai e mãe errando. Ninguém te deu cartilha de como ser mãe? Amém, queridos? Então, Deus às vezes deixa a gente colher as consequências dos nossos erros. Caramba, como é que eu não vi isso? E aqui o caso de Jonas, como ele passou por muitas adversidades, querido. Porque Deus disse, vai para lá. Ele foi para o oposto. Foi para outro lugar. A nossa cara. Deus fala, faz isso. E quando você vê, você está fazendo o contrário. Como Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero fazer eu faço. Então, como é o que todos nós passamos. E aí, olha só, no caso de Jonas, ele foi lançado no mar. Mas em vez dele morrer afogado, ele foi engolido por um peixe. Queridos, hoje existem vários relatos de seres humanos que foram engolidos por peixes grandes. Amém? Bota lá na internet, dá um Google aí, e você vai ver fotos de pessoas que foram tiradas de grande de um peixe, da barriga de um peixe. Isso acontece. Amém? Ele diz que a cabeça dele, nos versículos anteriores, ficou emaranhada de algas, que ferrolhos fecharam sobre ele. Ou seja, queridos, dentro da barriga de um peixe tem luz? Tem iluminação? Tem lugar que aponte no chão a porta de saída? Então ele ficou num quarto escuro. Ele se viu aprisionado, numa situação sem saída. Nós podemos dizer, queridos, que esse foi o pior momento da vida de Jonas. Diz a Bíblia, querido, que ele permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Tem gente que não acredita, né? Não acredito nisso não. Então se prepara, querido, que Deus vai te provar que isso acontece. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do momento, mas em algum momento a lucidez voltou. Em algum momento ele voltou à consciência. Olha só, querido, ele pode ter ficado em coma. Ele pode ter ficado em choque. Em algum momento ele acordou e talvez tenha se lembrado de ter visto um peixe. Eu que sofri um acidente na Rio Petrópolis, queridos, eu estava atrás, era um Fusca, meu primo que dirigia, com minha tia na frente, eu e minha prima no banco de trás. Fusca. Conheceu o Fusca? Alguém aqui conheceu o Fusca? Queridos, eu só me lembro que eu vi um carro freando um caminhão, ônibus freando na nossa frente, e eu virei para trás. Apaguei. Acordei no hospital Duque de Caxias, com uma dor no pescoço colossal, porque o meu pescoço fez assim, e foi para frente, durante 1 ano, querido. Eu não podia virar para o lado, não quebrei nada, mas foi brutal. E eu acordei no hospital Duque de Caxias, onde eu dei plantão. E eu cheguei, que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Chama o doutor fulano, que era o chefe do plantão. Olha só, querido, eu levei uma pancada daquelas, quebrei a perna, abri a cabeça, suspeita de ruptura de fígado, todo acabado, mas a cabeça funcionando. Chama o chefe do plantão e diz para ele que é o Ricardo que está aqui. Ricardo é o Roberto Ricardo, né? Porque no plantão tinha um Roberto, tinha 2 Roberto, então um ficou Roberto e o outro ficou Ricardo. Chama o
o doutor fulano que me diz para ele que é o Ricardo que está aqui. Na mesma hora ele chegou, Ricardo, e me deu lá uma porção de assistência. Então, querido, em algum momento, Jonas voltou à consciência. Em algum momento ele acordou. E ele se lembrou, talvez, do que tinha acontecido. Se lembrou de ter sido jogado no mar. Se lembrou de ter visto um grande peixe. Não é? Ele de alguma coisa. E talvez uma das coisas que ele lembrou, que o crente nunca esquece, é que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Como o Paulo falou aí, dá uma sacudida no teu irmão. Digo, meu irmão, não sei qual é a boca de peixe que tu tá, mas Deus está sempre no controle de todas as coisas. Por pior que seja a situação que você se vê, sem saída, sem solução, você serve a um Deus que tem o controle de todas as coisas, que pode todas as coisas. Amém, querido? Disso o crente não esquece, minha gente. O crente não esquece isso. Espera aí. Jonas se lembrou que Deus está no controle. Ele sabia muito bem o que ele tinha feito. E diz a palavra, no início desse capítulo aí que a gente começou, que Jonas orou lá dentro do ventre. Amém, querido? Presta atenção, querido. Ele estava dentro do ventre, um lugar escuro total. Mas lá dentro do ventre, ele começou a orar a Deus. Ele começou a caminhar na direção de Deus. Ele começou a caminhar para encontrar uma solução de Deus. Talvez ele conhecesse a palavra: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha que palavra boa para você dar para alguém que está perto de você. Meu irmão, invoca a Deus, ora a Deus, clama a Deus, e Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você nem sabe que Deus tem preparado para você. Preste atenção, querido. As nossas orações, elas não chamam só a atenção de Deus, elas chamam a atenção de Deus. Quando você ora, o céu para. Amém? Quando você chora na presença de Deus, Deus olha para você. Deus presta atenção em você. Mas as nossas orações também, querido, elas servem para despertar nossa fé, despertar nossa confiança em Deus, né? E aí é interessante, querido, que no meio da oração, a oração começa lá no versículo 1, depois você pode ler a oração de Jonas. Eu só peguei o finalzinho da oração. No meio da oração ele teve uma inspiração. No meio da oração ele lembrou de algo. E aqui quem ora sabe que isso acontece. Só quem ora que sabe isso. Quem ora sabe que às vezes quando você está em oração, Deus te mostra alguma coisa. Ele mostra. De repente você vê algo. Você está orando e às vezes Deus traz uma pessoa na tua memória. Você está orando e de repente Deus mostra um caminho que você não está vendo. Então essa é uma experiência de quem tem vida de oração. Presta atenção, quando você ora, Deus às vezes mostra coisas para você. Ele mostra um caminho, Ele mostra uma direção, Ele mostra um rumo, não é? E a gente conhece isso. Ele mostra alguma coisa que provoca alguma ação, que provoca algum movimento. E aí o que aconteceu com Jonas? Jonas estava orando a situação que ele estava vivendo, descrevendo para Deus: estou com a cabeça emaranhada, fecharam ferrolhos sobre mim,
estou aqui aprisionado. Ele falando, lê aí a oração que você vai se identificar muito com a oração dele, porque muitas vezes é assim que a gente se sente na vida, preso, prisioneiro, num cativeiro, sem ver saída, sem ver solução. E aí ele se lembrou do voto que ele tinha feito para Deus. Quando Deus chamou a ele, ele fez um voto para Deus. Ele prometeu algo para Deus. Então eu volto a dizer, querido, você já prometeu algo para Deus? Quantas promessas já ouvi aqui, queridos? Não, pastor, eu prometo. Já vi aqui no altar, na alegria e na tristeza, enfermo com saúde, faça o que Deus bem quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui, ó, no altar. 6 meses depois, onde está um? Onde está outro? Talvez esteja alguém que está repreendido em nome de Jesus. Então, querido, é uma palavra para a gente pensar mesmo. O que eu tenho prometido para Deus nesses anos todos? O que eu tenho prometido para minha esposa? Para a memória do meu pai? O que eu prometi? O que eu fiz voto? Então, Jonas, voltando para aqui, Jonas se lembrou de algo que ele tinha prometido para Deus. O que ele tinha prometido, queridos? Ele prometeu voto de agradecimento, voto de ação de graças. Amém? Então aí no versículo que eu peguei junto com você, a minha Bíblia está ali, no versículo 9, diz que ele se lembrou e ele começou a agradecer a Deus. Eu acho que ele se lembrou, querido, do Salmo 50. Salmo 50, nos últimos versículos, diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graça, porque às vezes, querido, agradecer a Deus é um verdadeiro sacrifício. Falar graças a Deus é um sacrifício. Ele diz: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e prepara o seu caminho, e eu farei com que ele veja a salvação de Deus. Olha só que orientação para a gente, queridos. O que me oferece, Salmo 50, últimos versículos, o que me oferece sacrifício, é sacrifício, querido. Como trabalhar é sacrifício, querido. Às vezes, agradecer a Deus é um sacrifício. O que me oferece sacrifício, esse me glorificará, e prepara o seu caminho, eu farei com que ele veja a salvação de Deus. Então, trazendo para a nossa vida, querido, aquele que oferece ações de graças, aquele que agradece a Deus, aquele que tem gratidão a Deus, aquele que está sempre dizendo aleluia, louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Presta atenção que está aqui nesse capítulo, nesse salmo, querido. Aquele que sempre está expressando alguma coisa para exaltar a Deus, aquele que está sempre dizendo: Deus é bom, Deus é fiel, louvado seja Deus, em tudo dai graças, Deus é maravilhoso, Deus pode todas as coisas. Aquele que faz isso, querido, recebe uma promessa de Deus. Amém? Abra lá no Salmo 50 e leia versículo 23, 24, é lá no final, quando você expressa, exalta o Senhor, glorifica a Deus, diz aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus, bendito seja Deus, você recebe uma promessa de Deus para a tua vida. Você vai ver a salvação de Deus, você vai ver a solução de Deus, você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Então
entenda, querido, o louvor, ele prepara o caminho, a gratidão, a ação de graça, ele prepara o caminho para o milagre acontecer. Lembra domingo passado, queridos? Jesus pegou um pão, traz os pães e os peixes, agradeceu. Foi depois dele que agradecer, é que os pães e os peixes se multiplicaram. Então, quando a gente sai desse modo murmuração, sai desse modo amargurado, sai desse modo ressentido, sai desse modo rancoroso, sai desse modo de só reclama, só murmura, só critica, só aponta o mal, sai desse modo. Você, quando está nesse modo, você só está atraindo mais confusão para a tua vida. Mas quando, apesar do que você está vivendo, louvado seja Deus, graças a Deus, cadeira de plástico, graças a Deus, crianças sentadas ali numa salinha, graças a Deus, não tem nem uma água para beber, graças a Deus, não tem ninguém grudado do meu lado, aí já diz graças a Deus, gostei dessa cadeira aqui, ó. Ah, vou para uma igreja pequena, graças a Deus. Lá eu não vou ter espaço para botar tudo que eu quero, graças a Deus. Queridos, quando a gente entra num outro modo gratidão, modo dar graças a Deus, não é? Você está preparando o seu caminho para ver a salvação de Deus, para ver o socorro de Deus, amém? Então, trazendo essa palavra para a nossa vida, talvez tenha gente aqui hoje que se veja como Jonas. Estou prisioneiro, estou numa situação que eu não vejo saída, eu não vejo mudança nisso. Eu vivo uma situação na minha vida hoje, que para mim, aos meus olhos, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu quero dizer para você, querido, você não vê a solução, mas Deus já tem uma porta de emergência para você. Deus já tem uma saída para você. Deus já tem como resolver. Agora presta atenção. Quem aqui tem um problema, querido? Está na boca de um peixe. Quem diz aqui? Eu estou na boca do peixe. Eu me sinto prisioneiro. Presta atenção, querido. Deus já tem a saída. Deus já tem uma porta. Prega para o teu irmão. Deus já tem uma porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus já tem uma porta para você. Agora, pasme, meu irmão. Quem vai abrir essa porta é você. Quem vai abrir essa porta somos nós. Estou prisioneiro, não vejo saída, não vejo solução, aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus não me abandona, Deus não me deixa, Ele segura a minha mão, Ele é o rochedo da minha salvação, Ele é a minha rocha, Ele me segura, Ele me sustenta. Entenda, meu irmão? Quando você faz isso, querido, você está preparando o caminho para a solução que Deus tem para você. Agora fale com fé, com confiança, meu irmão. Deus já tem uma solução para você. Agora, quem vai abrir essa porta somos nós, querido. Se você ficar aí, querido, na murmuração, na cara feia, reclamando, não aceito, não concordo, como é que Deus deixa isso? Meu irmão, tu vai ficar aí nessa boca do peixe até um dia você acordar. Agora, apesar da boca do peixe, eu dou glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Feijão com arroz e alface, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, graças a Deus, louvado seja Deus. Querido, você com isso está abrindo uma porta para o caminho que Deus tem para você. Amém, querido? Acho que eu não precisava falar mais nada.
Jonas, ainda no ventre do peixe, começou a agradecer a Deus, engrandecer a Deus, não é? E isso provocou. Quando você dá graças a Deus, dá graças a Deus aí. Graças a Deus. Alguma coisa acontece no céu. Dá graças a Deus. Alguma coisa acontece no ambiente. Olha só, se você chegar em casa hoje dizendo aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus, presta atenção no que vai acontecer. Vai ter gente que vai te acompanhar. Vai ter gente que vai pegar a vassoura e sai daqui. Não é mesmo, querido? Quando você começa a agradecer, né? Você chama a atenção de Deus. Presta atenção, está aí na sua Bíblia. Enquanto ele agradecia a Deus, onde ele dava graças a Deus, apesar, não é porque estava na boca do peixe, apesar de estar na boca do peixe, ele dava graças a Deus. Enquanto ele dava graças a Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele. Falou, pois, o Senhor, o último versículo que a gente leu hoje, falou, pois, ao Senhor, ao peixe, e o peixe vomitou ele na terra. Presta atenção, querido. Antes, quando Jonas estava indo contra Deus, não fazendo o que ele tinha prometido, o que Deus tinha pedido, o mar estava contra ele. No momento que ele começou a agradecer a Deus, não sei se você sabe, mas os grandes peixes, quando se adoecem, para onde é que eles vão? Para a praia. Já viu as baleias? Como é que elas fazem? Elas encalham. Então presta atenção, gente. Quando a gente abre a boca para Deus, Deus abre a boca do peixe. Amém, querido? Né? Quando ele começou a agradecer, o peixe se sentiu mal, levou ele para a terra e vomitou ele. O peixe teve náuseas divinas. Então, querido, presta atenção. Quando tu abre a boca, Deus abre a boca do peixe que está querendo te engolir, que está querendo acabar com você, que está querendo te destruir. Então aqui, querido, por isso que o Salmo diz, abre a tua boca e eu te encherei. Então, querido, quando a gente abre a boca fechada, não muda nada. A gente às vezes briga, marido e mulher não briga? Pai e filhos não brigam? Quem é que fica emburrado de vez em quando? Só tem dois. Muda alguma coisa, minha gente? No momento que você começa a falar, a situação muda. Amém? Então presta atenção, querido. Quando a gente está cercado de urgências e começamos, olha só, talvez tenha gente aqui hoje cercado de uma urgência, tem um problema que precisa de uma solução rápida, uma solução que chegue logo. Tem alguém? Quando você começa a pagar o preço do sacrifício de louvor, porque a Bíblia diz que o louvor é um sacrifício, porque às vezes a gente tem vontade de louvar nada, minha gente, de agradecer nada, mas quando a gente começa a praticar o sacrifício de ação de graça, mesmo às vezes sentindo aprisionados, não é? Mas nós começamos a louvar a Deus, meu irmão. Quando você começa a louvar a Deus, o peixe que quer te engolir começa a abrir a boca para você se libertar, para você ter uma nova oportunidade, ter uma nova possibilidade. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus deu a ele uma segunda oportunidade na vida. Quem é que gostaria de uma segunda oportunidade de Deus na sua vida? Então fala para o teu irmão, meu irmão, abre a tua boca. Abre a tua boca
que Deus abra a boca do peixe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.